Bom, pessoal, então a nossa disciplina de metodologia, ela começa justamente abordando o conhecimento científico. Então, o que é ciência? Como que a ciência se relaciona com as outras formas de conhecer? O que é o processo científico? Será que existe uma única metodologia? Todo mundo fala o método científico. Será que existe um método científico? Então, é um pouco isso que a gente vai começar discutindo, tá? No fundo, como isso demanda discussões que a gente não vai estar em sala de aula, esse primeiro conteúdo eu não escolhi fazer em forma de videoaula. Eu depois tenho outros lá na frente que a gente vai trabalhar com o videoaula. Esse, por enquanto, não. Esse é um conteúdo que eu quero que vocês tenham um momento mais introspectivo, um momento mais de descoberta, já que a gente não vai poder discutir muito sobre ele. Então, o que eu fiz? Gente, existe um livro que está em elaboração, isso é bem importante que eu vou contar para vocês, tá? Muita atenção aqui. Um livro que está em elaboração agora, por mim e por vários outros cientistas, a gente se associou e a gente está fazendo um livro de divulgação científica, um pouco discutindo o que é ciência, o que são pseudociências e combatendo um pouco das desinformações, das pseudociências do nosso dia a dia. No caso, eu consegui para vocês esse primeiro capítulo, o capítulo que é ciência, um capítulo da minha autoria, eu consegui liberação para trazer de forma didática aí para vocês, porque nesse capítulo eu discuto tudo que a gente precisa trabalhar nesse primeiro momento da disciplina, tá? Então peço vocês atenção ao seguinte, eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no Siga, tá? Só quero deixar o alerta aqui que isso é um pré-print, então é o primeiro capítulo, ele vai ser revisado ainda, eventualmente um português, alguma coisa assim. Então, como ele é um pré-print, eu só peço a vocês o seguinte, não usem esse material depois academicamente. Se vocês quiserem referenciar esse material, citar ele, copiar alguma coisa, que fazer uma citação, que a gente depois vai ver na disciplina o que é isso, não façam isso com esse material, tá? Não distribuam também esse material, porque como eu estou dizendo, isso aqui foi uma autorização que eu consegui para trabalhar didaticamente com vocês, porque eu preciso trabalhar esse capítulo. Tudo bem, gente? Mas não passem para frente. Se vocês querem tenham alguém que queiram discutir isso, puxa vida, se seria interessante para essa pessoa, ou trabalhar com os alunos de vocês no futuro, gente, não façam isso, tá? Se vocês quiserem fazer, eu só peço a gentileza, entre em contato comigo, tá aqui meu contato, pergunta, professor, já posso passar esse capítulo? Como que eu posso passar esse capítulo? Gente, por favor, muito importante isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou quebrando uma regra aqui com autorização da editora para fins didáticos para vocês. Então, deixando muito, muito claro, qualquer dúvida vocês perguntem para mim. Então, não passem esse material adiante sem falar comigo. Não citem, não referenciem, não copiem sem falar comigo, que isso já está em produção, tá? Daí é só esse o cuidado que eu peço que vocês tenham, tá bom? Bom, gente, então eu fiz várias perguntas que eu quero que vocês leiam esse capítulo e respondam para mim. Então são essas as perguntas que vão guiar a leitura de vocês. Então primeiro, por que a ciência é tão confiável, né? E aí eu quero que vocês respondam essa pergunta com base nas características apresentadas para o conhecimento científico, mostrando como que ele se diferencia das outras formas de conhecer o mundo, como por exemplo o senso comum e a mitologia. Então o que a ciência tem de diferente? Por que a gente confia tanto na ciência, tá? Então mantenham isso em mente enquanto estiverem lendo o capítulo. Depois, a ciência não é perfeita. Vocês vão ver que os cientistas não são neutros, existem influências na ciência, existem erros, existem fraudes. Já estou meio que falando aqui, tá? Então a ciência não é perfeita. Quais as limitações e problemas que a gente encontra na ciência? E mais, como que a gente tenta contornar isso? Como que a ciência tem metodologias que tendem a evitar que esses problemas apareçam? Então é um pouco essa discussão muito importante, que é entender as limitações da ciência, muito importante, porque vocês vão fazer ciência, tá? Mas também entender como que a gente contorna isso, tá bom? Que soluções a gente tem para esses problemas. Terceira pergunta, o que é o famoso método científico, que em geral a gente aprende na quinta série, o método observar, formular uma hipótese, taraná, o método empirista indutivista. Que método é esse? O que é o método, tá? E como é que a gente sabe que ele não está correto? Por que ele não está correto? Como é que a gente critica esse método empirista indutivista, tá? E a última pergunta, em que sentido podemos argumentar que ciência é poder? Então, ciência é poder, como assim? Como que a gente discute que ciência é poder? Tá?
Por que as pessoas são tão interessadas na ciência? E como que ela transfere poder tanto para a pessoa, para quem aprende ciência, quanto para um país que desenvolve ciência? Então, em que sentido, né? Ciência é poder? São essas as perguntas que eu vou querer que vocês respondam para mim com base na leitura do texto, tá bom? Então, gente, as perguntas são simples, mas as respostas não. Respondam adequadamente, ou seja, eu não quero resposta de uma linha, 2 linhas, mas eu também não quero uma página, tá? Apenas que chegue lá, mas assim, não precisa encher linguiça e é para explorar um pouco a questão. Então, exercitem a resposta científica aí. Uma boa leitura do texto garante que vocês vão conseguir fazer uma boa resposta para as perguntas, tá? Então, respostas adequadas, ok, gente? Depois, a resposta de uma única pergunta pode estar espalhada, ela pode ser discutida em vários momentos do texto, como as limitações não vão aparecer concentradas, vão aparecer em vários locais, então você vai precisar ficar atento a essas perguntas ao longo de todo o texto para poder construir essa resposta, tá? Vocês podem colocar as opiniões de vocês a respeito das respostas, mas eu preciso ver relação com aquilo que estava no texto, não é inventar as respostas. Então eu vou comparar o que está no texto com aquilo que vocês escreveram ali como resposta. Pode complementar, pode dar opinião, pode até trazer outros dados, mas tem que ter relação com o texto, tá beleza? E aí, gente, depois que vocês responderem essas 4 perguntas ali, vocês mandam para mim por e-mail, que isso já vai contar como uma parte da avaliação da disciplina aí, para a gente poder voltar um pouco mais tranquilo. Lembra que depois, quem não tem acesso e tal, não precisa se preocupar, depois a gente vai ter um novo prazo para fazer isso, tá? Para poder acompanhar, ler o texto, etc. Tá bom? E insisto com vocês, gente, não passem esse texto, por favor, sem me avisar antes, até pode passar, mas tem que me avisar para a gente conversar como é que isso tem que ser feito. Então, estou dando um voto de confiança para vocês, disponibilizando esse texto, com liberação da editora, mas é para fins didáticos, insisto, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me pergunta, não passe o texto, por favor. Bom, e um bônus ainda sobre essa discussão de ciência, o conhecimento científico e tal, se vocês quiserem algumas outras dicas, a gente fez uma live pelo canal do IFES, que está aqui o link, se vocês quiserem, que a pergunta é por que ciência não é opinião? Então, qual que é a diferença entre ciência e opinião? O que acontece se eu tenho 2 cientistas que discordam, têm opiniões distintas em relação a um assunto? Como que a gente define isso? Como que eu consigo resolver esse problema? São perguntas importantíssimas do ponto de vista científico. E a gente fez uma live, eu, o professor Bruno, lá de Gaspar, e o professor Fernando, lá da UDESC, que também trabalham com metodologia de pesquisa. A gente fez essa live pelo canal do IFES, que está aqui o link, que a gente discute um pouco isso. Se vocês tiverem tempo, é uma live de 1 hora mais ou menos, sugiro que vocês assistam também, pode trazer bastante elementos para vocês responderem as perguntas que aqui foram colocadas. Tá bom, gente? Então é isso, os slides estão lá no Siga para vocês, todos esses slides aqui que eu mostrei estão lá no Siga, o texto vai estar lá no Siga também para vocês, tá? E aí o prazo para vocês me mandarem essa resposta eu também vou colocar bonitinho lá no Siga nas tarefas. Qualquer dúvida, manda e-mail ou bota lá no fórum de dúvidas no Siga que a gente vai conversando. Então é assim que a gente vai encaminhar nosso primeiro conteúdo da disciplina, que é conhecimento científico versus outras formas de conhecer o mundo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Fiquem bem.